Estamos de volta com Ponto de Vista. De volta a Ponto de Vista. No ano de 2000, mais precisamente em setembro, reuniram-se 191 países nas Nações Unidas. O detalhe dessa reunião foi que as principais representações foram pelos cargos majoritários, ou seja, os presidentes, primeiros ministros e soberanos desses países. E o que eles discutiram? Foi discutido quais são as soluções que poderiam ser dadas para o desenvolvimento da humanidade para o século XXI. Esse encontro ficou conhecido como o Encontro do Milênio, da onde se tirou o Protocolo do Milênio e onde se traçou os Objetivos do Milênio. Sobre os Objetivos do Milênio é que nós vamos falar hoje. Então, nós temos o seguinte, foram traçados 8 Objetivos do Milênio. Quais são esses objetivos? Acabar com a fome e com a miséria, promover a educação de qualidade para todos, igualdade entre os sexos e valorização das mulheres, reduzir mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater AIDS, malária e outras doenças provocadas por mosquitos, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e, por fim, todos trabalhando pelo desenvolvimento. Hoje nós vamos falar sobre os pontos dos Objetivos do Milênio, os objetivos que tratam especificamente da saúde. Um grande detalhe que a gente tem que perceber nisso é que todos esses problemas levantados, nós já temos soluções técnicas para resolvê-los. O que falta então é a vontade política e a capacidade de trabalhar, independente de ser Estado, mas em cooperação, Estado, empresas e sociedade civil. Esse é o chamado da ONU para o século XXI. E nós vamos ter aqui hoje o prazer de estar com o Dr. Talmir. Dr. Talmir, já agradecemos a tua presença, para poder comentar alguns desses indicadores que nós temos na área da saúde. Seja bem-vindo, doutor. Muito bem, muito obrigado por estar aqui no seu programa, professor Wilson. Quando a gente fala sobre os Objetivos do Milênio e pensando em todo o trabalho que é feito a nível internacional, por conta até mesmo da vontade da ONU, a Organização das Nações Unidas, diversos países do mundo, pensando no bem-estar da população, eu acredito que realmente um país como o nosso, que está indo para a 5ª economia mundial, e nós, estando aqui no Oeste Paulista, aqui na 10ª região administrativa do Estado de São Paulo, nós não podemos ficar fora desse processo. A gente tem que realmente fazer com que, politicamente, isso seja favorável para que nós estejamos realmente dentro dos princípios onde a gente vai conseguir fazer com que toda a nossa população ela esteja dentro dos objetivos do 3º milênio. Eu, professor Wilson, estive numa ocasião, em 1992, no Habitat 2. É uma reunião da ONU que ocorreu em Istambul, na cidade de Constantinopla, Istambul, na Turquia. E lá eu fui representando, inclusive, o Brasil, representando uma entidade nacional, a Ação Familiar do Brasil. E lá, então, nós vimos a importância do Brasil em todo esse processo. Então, nós aprendemos e, ao mesmo tempo, ensinamos para outros países. Um dos exemplos que, na época, foi considerado como modelo a cidade de Curitiba. E até então eu pensava, e Presidente Prudente, como é que fica? O Dr. Talmir é médico, pediatra, ex-deputado federal e também um militante, vamos dizer assim, junto às organizações não governamentais em pontos que envolvem os Objetivos do Milênio. Perfeito, foi nesse sentido, Wilson, que eu estive inclusive como delegado na ONU. Inclusive, eu representava, dentro de um grupo de organizações não governamentais, representava a Ação Familiar do Brasil. E fui representando aqui o Presidente Prudente e essa entidade nacional. Lá nós fazíamos parte, junto com o Itamaraty, de todas as discussões, o que deveria se constar nas atas, nas redações, ajudando como lobistas, também para que se mudasse as redações. E muitas vezes a gente ficava entristecido quando a gente via, por exemplo, posicionamento do próprio Itamaraty junto com a Casa Branca. Não, nós estamos fechados, nada de negociação para melhorar ou não. Porque a gente vê um país em desenvolvimento como o nosso, e aqui nós temos tantas realidades, como, por exemplo, do Pontal, como da maior concentração de presídios, onde a gente serve de referência e a gente tem experiência para passar também conhecimentos. Então, nesse sentido, Wilson, eu acho assim, nós não podemos ficar refém do processo. Parabéns por trazer um assunto tão importante aqui para o público da TV a cabo, Canal 19. Doutor Talmir,
o senhor levantou 2 pontos da nossa região. A questão dos presídios, né, e também a questão do latifúndio. Do latifúndio na nossa região. Nós percebemos no primeiro objetivo, tá, que é reduzir a pobreza inicialmente, que o objetivo é eliminar a pobreza, se possível. Nós vemos o seguinte: Prudente teria, aliás, o país inteiro, todos os países têm por meta uma redução até 2015, tá, de 50% do índice de pobreza, tá, que é contado a partir de 91. Então, pega o dado de 91 e até 2015 esse valor tem que ser reduzido a 50%. Então, nós estamos em 2012 e temos aí alguns poucos anos ainda para fazer isso. Até agora, nós conseguimos 30% dessa redução. Entendendo realmente que a pobreza é o quê? São as famílias que vivem com uma renda média familiar abaixo de meio salário mínimo. Perfeito. Realmente é um complicado. O Brasil ele caminha para a 5ª economia, no entanto, é a 84ª nação em desigualdade social. Quer dizer, a desigualdade é fruto da pobreza, da indigência, é fruto da falta de vontade política para que seja assegurado o que está na Constituição, né? Direito à população na questão da saúde, da educação, da moradia, da alimentação, que é um dos grandes objetivos do milênio. Né? Então, quer dizer, a gente precisa realmente fazer com que a riqueza, né, não no sentido só de crescimento econômico, mas sim no sentido do desenvolvimento, para que as pessoas, você que é professor, né, em economia, sabe, né, que a população em geral não entende essa diferença. Não adianta ser rico com dinheiro, mas não ter o que traz bem-estar para as pessoas. Ok. No próximo bloco, doutor Talmir, nós vamos ver essas implicações da questão da renda gerada na nossa região e alguns indicadores dos objetivos do milênio que vinham numa tendência de queda até o ano de 2008. E que a partir de 2008 para cá, 2009, 2010, 2011, esses indicadores têm sido prejudicados no alcance dos objetivos do milênio. Ponto de Vista volta daqui a pouco. Voltamos em instantes com Ponto de Vista.